O nosso compromisso ético-político cotidiano é o de produzir curto-circuito nas normas, transgressão, subversão, revolução, olhar para a potência de vida que existe em cada corpo, se fazer morada, acolhida, refúgio. Há versos que simbolizam esse momento para mim, que só podem ser realizados em uma construção do povo, coletiva, emancipatória. Ao invés de sermos amoladores de faca, que nós possamos quebrar as facas, criar novos objetos, construir novos modos de ser e existir no mundo para além daqueles que são prescritos, apontados. Que possamos produzir grito, que possamos ser corações selvagens. Um galo sozinho não tece um amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem. Os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, e se erguendo tenda onde entrem todos, e se entretendo para todos no todo. Amanhã que plana livre de armação. Amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si. Luiz Balão. João Cabral de Melo Neto. Agradeço a companhia, que possamos fazer da fronteira um lugar de encontro, das fronteiras normativas um lugar de travessia. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Isaura Caroline, sou psicóloga, gestalterapeuta. Falo aqui de Juazeiro do Norte, Ceará, e fui convidada para refletir um pouco sobre psicologia e relações de gênero. Antes de qualquer aprofundamento e qualquer discussão, eu acho importante destacar que, independente do local de atuação e do público com o qual você esteja tendo contato, nós somos regidos por um código de ética do profissional psicólogo, que é sustentado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá está previsto que é o nosso dever agir em prol da dignidade, liberdade, autonomia e igualdade dos sujeitos, assim como faz parte do nosso compromisso ético e político se contrapor a qualquer forma de discriminação, violência, opressão, crueldade a qualquer sujeito ou coletividade. Então, gente, é a partir disso que essa fala se compõe. Para refletir sobre gênero, é importante olhar para qual conceito, qual perspectiva eu estou partindo. E eu me baseio na perspectiva de gênero da Judith Butler, que visualiza o gênero como um ato performativo. Ou seja, o gênero é esse conjunto de gestos, comportamentos e atitudes operadas na prática social pelo corpo.
Vejam, existem corpos, gêneros e sexualidades no plural. Então não existe apenas uma ou duas formas de operar com isso. Porém, nós, desde muito cedo, pela escola, pela família e por alguns segmentos da igreja, somos domesticados e docilizados para operar numa lógica binária. O que significa uma lógica binária? É a lógica em que os corpos estão partindo de uma concepção polarizada. Masculino, feminino, mulher, homem, macho, fêmea, heterossexual, homossexual. Então, o corpo que tem uma vagina vai ser um corpo feminino, uma mulher. E o corpo que tem um pênis, um corpo masculino, um homem. Esse homem, ele é visto como norma, como referência. E aqui me refiro ao homem branco cis. Este homem, ele é forte, viril, ativo, racional, livre. Já essa mulher representa o outro, o avesso, irracional, sensível, frágil, passiva, submissa. Então, esse outro pode ser capturado, subserviente, agredido, violentado, colonizado. Por isso, os grandes números de violência contra a mulher em nosso país, pois estamos repetindo e retroalimentando relações culturais patriarcais em que o homem ocupa o lugar central e esse homem tudo pode. Mas, gente, também há, para além da violência contra a mulher, contra o feminino, a violência contra os corpos que não estão inscritos nessa norma heterossexual, o que venhamos a chamar de heteronormatividade, da qual acabei de explicar. São os corpos queer, os corpos estranhos, os corpos que não seguem essa matriz heterossexual. Estou me referindo aos corpos LGBTQIA+. Nesse sentido, esses sujeitos que não estão inscritos sobre esta normativa, sobre este ditame, são vistos como corpos estranhos, corpos desviantes, corpos marginais. E esses corpos queer, eles estão se voltando para um caráter que mistura a violência e a repressão sofrida por esse mundo heteronormativo, mas também pela resistência. Então, um corpo desviante resiste, existe. A cada 25 horas no nosso país, uma pessoa LGBT é assassinada. Ao mesmo tempo, o nosso país é o país que mais consome pornografia, travesti e transexual. O que é que isso tem a nos dizer? O que é que vocês acham desse dado? A partir disso, é importante, é fundamental que a gente tenha um olhar crítico para os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que fazem com que isso permaneça acontecendo. Então, esse corpo, ele é visto como um corpo abjeto, um corpo que não está
nesse caráter que é colocado como humano. É uma vida não humana, é uma vida coisificada. E como coisa, pode ser descartada a qualquer momento. A abjeção é o excesso. Sangue, suor, lágrima, fezes, urina. É o excesso que eu não quero ver em mim. Então, quando aparece um outro concretizado, materializado, que abala as minhas certezas e cutuca os meus conflitos, esse outro merece a morte. A morte com requintes de crueldade, facadas, apedrejamento, esquartejamento, corações arrancados. Esse corpo abjeto é o corpo que pode ser jogado na vala facilmente. Então, quando há psicólogos e psicólogas que em pleno 2020, século 21, mesmo existindo uma resolução desde 1999 que deixa muito nítido que nós não operamos a partir de uma reversão sexual, da cura gay, que nossas práticas e intervenções não estão para garantir, alimentar e intensificar um estado fascista. Quando esses psicólogos defendem essa prática, estão operando como amoladores de faca. Estão amolando a faca que entra e mata esses sujeitos. Mesmo que não seja numa morte física, é uma morte concreta. Dói na pele. Não chamar uma pessoa pelo seu nome social, não chamar Alice de Alice, mas de João, porque eu acho que Deus quis assim, porque eu acho que minha religião deve falar em nome desse sujeito, é, de alguma maneira, contribuir para a sua morte. Então, gente, enquanto gestaltoterapeuta e enquanto psicóloga, quero destacar que esse corpo perpassa um sofrimento ético, político e antropológico. Esses sujeitos, eles não apresentam possibilidades de efetuar direitos políticos e sociais, de atuar no mundo, porque também há um conflito entre o desejo e as normas de uma matriz, as imposições de um sistema, e eles são destituídos do caráter de humanidade. Por isso, eles pedem socorro. Quando uma pessoa chega a entrar em contato com você, pedindo socorro, gritando para devolvido do status de humanidade, o nosso papel primordial, basilar e essencial é o de auxiliar esse sujeito na construção da sua identidade, legitimar a sua humanidade. Olha como isso é forte. O tamanho do nosso papel. Então, gente, na gestalterapia, e penso que isso possa ser ampliado para a psicologia de um modo geral, nós atuamos em defesa da diferença, da estranheza, daquilo que se faz marginal. Advogamos em defesa disso. Então, a nossa ética, ela é pautada em se fazer refúgio, se fazer morada para esse corpo que chega, atuando diversas vezes com esse público, inclusive, como corpo auxiliar. Fazer junto, fazer com, estar no coletivo.
Penso que seja a partir disso, da produção de um espaço não coercitivo de liberdade, em que essa pessoa vai finalmente conseguir operar sendo aquilo que é e não aquilo que os outros querem que ela seja. A partir disso, temos que questionar esse lugar supostamente estável e cristalizado das identidades. Há uma multiplicidade, uma diversidade de formas de ser e existir no mundo. E é no mínimo, é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente reconheça que essas vidas podem existir, sendo a partir de uma luta, de uma contestação do comum, do coletivo, que nós podemos construir um mundo novo, urgente e necessário, em que a emancipação humana, o empoderamento, a liberdade e a solidariedade sejam o centro. É isso, gente. Agradeço. Até a próxima.